Pessoal, vamos lá. Funções do primeiro grau. Eu já dei para vocês uma noção de função, né? E coeficiente numérico, tá? Agora nós vamos ver um pouquinho, apesar que vocês já viram no centro de mídias, né? Então, eu só vou dar uma definição para vocês, algumas atividades, tá? De função do primeiro grau. Eu mandei um texto no grupo. Eu peço que vocês copiem no caderno. Quem quiser imprimir, quem quiser pode imprimir, não é obrigatório, tá? Faça como vocês acharem melhor, para poder acompanhar. Chamando de função de primeiro grau ou função afim é a mesma coisa. Função do primeiro grau ou função afim é a mesma coisa, tá? A qualquer função de reais em reais definida por f de x é igual a x mais b, onde a e b são números reais e a não é nulo. Ou seja, para ser função de segundo grau, pode ser, por exemplo, assim, f de x igual a 2x mais 1, 3x mais 4, 5x. Por que só 5x? Porque o b pode ser nulo. 5x, por exemplo, né, é uma função do primeiro grau. O que não pode acontecer é ser 0x mais 1. Aí não é função de primeiro grau, tá? Ou seja, esse número aqui, do lado do x, ele não pode ser 0, tá bom? Função de reais em reais definida por f de x é igual a x mais b, com a pertencente aos reais, tá? Diferente de 0, né? E b pertencente aos reais, tá? Notas. O gráfico da função do primeiro grau é uma reta. O conjunto imagem da função do primeiro grau é reais. A função do primeiro grau com b igual a 0, ou seja, f de x igual a ax, f de x igual a 4x, f de x igual a menos x, é chamada linear, tá bom? Aí essa parte de exemplos aí vocês não precisam copiar, vamos continuar a explicação. Função constante. Quando a função constante, pessoal, quando, por exemplo, f de x igual a 5, não tem nenhum número para acompanhar ele, não é? Então, por exemplo, aqui, ó, o gráfico vermelho, ele passa onde? 0 e 5. F de x igual a menos 3, ele passa em 0 e menos 3, tá? Por que constante? Porque ela não cresce e não decresce, tá bom? Ela continua sempre igual, não muda a inclinação dela. O gráfico de uma função constante, f de x igual a c, ou seja, igual a constante, é uma reta paralela ao eixo x. Olha, é paralela, tá vendo? Ela nunca vai cortar o eixo do x, tá? Passando pelo ponto 0, o valor da constante. Por exemplo, aqui, ó, aqui é 0, né? Então, ela passa onde? 0 e menos 3, tá? Essa aqui, ó, aqui o 0, né? 0 tá aqui. Ela passa onde? 0 e 5. Função de identidade. Quando nós temos f de x igual a x. Ou seja, nesse caso, pessoal, eu ligo menos 2 é menos 2, menos 1 é menos 1, 0 e 0, 1 e 1, 2 e 2. Vocês viram aqui, ó, que ela vai ser sempre essa reta aqui, que passa por 0, tá? Essa função, esse tipo de função, nós chamamos de função de identidade, tá? Vamos lá. Agora, nós vamos ver sobre um pouquinho sobre o gráfico de uma função, do primeiro grau, né, no caso aí. Então, vamos lá. Por exemplo, construa o gráfico. Primeiro, nós vamos ver os tipos de gráfico, ó.
Quando a função é crescente, pessoal, essa inclinação aqui, vocês estão vendo que o eixo do x, ó, quanto mais aumenta o valor de x, mais alto ele fica. Ou seja, aumentando x, aumenta y. Essa função é uma função crescente. Nesse outro caso aqui, ó, quanto mais eu aumento o valor de x, mais ele cai. Vocês estão vendo? Ó, aumentando o x, diminui o y. Essa função é uma função decrescente, tá? Então, vamos lá. O gráfico da função f de reais em reais, definida por y igual a 2x mais 1. Pessoal, y igual a 2x mais 1, f de x igual a 2x mais 1, g de x igual a 2x mais 1 é a mesma coisa. Tá bom? Não muda. É só o nome da função, tá? Então, vamos lá. Como que nós vamos construir, então? Ó, y ou, né, f de x, tá? Dá na mesma. Igual a 2x mais 1. Nós vamos construir primeiro, para a gente fazer esse gráfico mais fácil, nós vamos construir uma tabelinha, tá? Nessa tabela, você pode colocar só 2 pontos já é suficiente para construir o gráfico, mas nós vamos usar, eu gosto de usar sempre valores negativos, valores positivos e o zero. Então, eu gosto de colocar sempre esses valores aqui, ó. Menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Olha lá. Temos valores negativos, positivo e o zero, tá bom? Vocês lembram que vocês fizeram, que nós fizemos a semana passada, o coeficiente numérico de uma função? Valor numérico de uma função? Em que consiste um valor numérico de uma função? Trocar o x por cada um desses valores, não é? E é isso que nós vamos fazer agora. A função é 2x mais 1. Então, aqui, como que vai ficar? 2 vezes, no lugar do x, eu vou colocar menos 2, mais 1. E vou fazer o cálculo. 2 vezes menos 2, menos 4. Então, menos 4 mais 1, que vai dar menos 3. Agora, nós vamos trocar o x por menos 1. 2 vezes menos 1, mais 1. 2 vezes menos 1 é menos 2. Menos 2 mais 1, menos 1. Agora, nós vamos trocar o x pelo qual? Pelo 0. 2 vezes 0 mais 1. 2 vezes 0 é 0. 0 mais 1 é 1. Agora, nós vamos trocar o x por 1. Olha lá. 2 vezes 1 mais 1. 2 vezes 1, 2. 2 mais 1, 3. Trocar o x pelo 2 agora. 2 vezes 2 mais 1. 2 vezes 2, 4. 4 mais 1 é 5. Prontinho, gente, ó. Com esses valores aqui, esse valor do x e esse valor aqui do resultado do cálculo, ou seja, o valor do y, a gente já vai conseguir construir o nosso gráfico, tá? No eixo do x, olha lá, no eixo do x aqui, ó, nós vamos usar quais valores? Olha lá, nós vamos usar esse valor aqui do x. Menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Olha lá, ó. 0, 1, 2. Menos 1 e menos 2, tá? Esse é o eixo do x. No eixo do y, quais valores nós vamos usar? Nós vamos usar esses valores aqui que nós encontramos. Ou seja, do menos 3 até o 5. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Menos 1, menos 2, menos 3. Agora, o que a gente vai fazer? Com régua, claro, né? Por favor,
Nós vamos fazer o quê? Nós vamos pegar o menos 2 e vamos ligar com menos 3. Olha lá, o menos 2. Nós vamos ligar com menos 3. Olha lá. Agora nós vamos pegar o menos 1 e vamos ligar com menos 1. Olha lá. Agora nós vamos pegar 0 e vamos ligar com 1. Aqui, ó. Vamos pegar 1 e ligar com 3. E nós vamos pegar o 2, vamos ligar com o 5. Olha lá. E aí, nós vamos só construir o quê? A reta. Certo? Facinho, não é? Ó. Essa reta, esse gráfico aqui, uma função crescente ou decrescente, pessoal? Olha a inclinação dela. Quanto mais aumenta o valor de x, mais alta ela fica, não é? Então, uma função crescente, certo? É uma função crescente, tá?